E aí, galera, prontos para mais uma aula? Aqui é o professor Charles, professor de Matemática e Física. Nossa aula hoje é de matemática, tá? Hoje é princípio fundamental da contagem, dentro da análise combinatória. E aí, dentro desse princípio fundamental da contagem, nós trabalhamos com o princípio multiplicativo e o princípio aditivo. Mas antes da gente começar a nossa aula, não esqueça, curta, comente, compartilhe. O que você quiser que eu grave, eu vou gravar para você. Não esqueça também de seguir o Evolução nas redes sociais e siga o professor aqui também nas redes sociais, tá? @Charles_Gênigues, beleza, gente? Vamos comigo então para a nossa aula. Vamos lá, vamos para a lousa aqui, ó. Então, gente, nós vamos aprender hoje sobre princípio fundamental da contagem. O nome já está falando, ó, contagem. O que a gente vai fazer? Nós vamos contar possibilidades. Contar o quê, professor? Pode ser diversas coisas. A gente pode contar, por exemplo, o número de placas de carro que a gente pode ter. Nós podemos contar o número de telefones que podem existir. Podemos contar, né, as possibilidades de senha que a gente pode criar para um determinado aplicativo. Então, existem diversas coisas que nós podemos contar. E aí é o seguinte, por trás do princípio fundamental da contagem, a gente tem dois princípios. Quais são? Princípio multiplicativo e o princípio aditivo. Princípio aditivo. Ó, palavra-chave aqui para você saber quando é que vai ser o princípio multiplicativo, quando vai ser o princípio aditivo. O conectivo-chave para o princípio multiplicativo, e. E o conectivo-chave para o princípio aditivo, ou. Então, galera, toda vez que a gente utiliza o e na combinatória, vai me dar uma ideia de multiplicação. E isso daqui vai ser tão natural quando a gente estiver vendo os exemplos que você vai perceber, ó. Toda vez que eu jogar o e, ele vai me dar uma ideia de sucessão de eventos, uma sucessão de etapas para realizar todo o meu evento. Então, por exemplo, o meu evento todinho ele pode ser constituído de 3 etapas. Aí a primeira etapa pode ser realizada de X maneiras, a segunda de Y maneiras e a terceira de Z maneiras. Então, para realizar o evento todo, basta você fazer o quê? X vezes Y vezes Z. Então, esse E vai me dar a ideia de continuidade, sucessão de etapas. Aí você vai multiplicando as possibilidades. Já o OU, que é o princípio aditivo, ele vai ser uma soma. O OU ele vai me dar a seguinte ideia. Você realizou o problema inteiro, o evento inteiro. Chegou no final, você vê, mas ele também pode ser realizado de uma outra maneira. Então o OU ele vai me jogar para o início do problema, você vai reinicializar o problema, e vai analisar tudo de novo numa outra perspectiva. Então, o OU sempre te joga para o início e você analisa tudo de novo, beleza? Eu vou colocar alguns exemplos aqui para vocês entenderem direitinho como é que funciona o princípio multiplicativo e o princípio aditivo, beleza? Então, saca só. Ó, exemplo 1. Imagina que essas 3 bolinhas que eu estou fazendo aqui, ó, representem 3 cidades. Cidade A, cidade B e cidade C, beleza? Aí, entre as cidades A e B, vamos supor que existem 4 caminhos que ligam essas 2 cidades. E entre B e C, 3 caminhos. E aí não existe, gente, um caminho que conecta direto a cidade A com a cidade C. Ou seja, para você conseguir ir da cidade A até a cidade C, você necessariamente tem que passar pela cidade B, beleza? E aí eu posso perguntar assim, ó, de quantas maneiras nós podemos ir da cidade A até a cidade C? Logicamente, passando pela cidade B. De quantas maneiras podemos fazer isso? Repare, qual é o meu evento aqui? É ir de A até C. Só que esse evento ele vai ter que ser realizado em quantas etapas, gente? 2. A primeira etapa é ir de A para B e a segunda etapa de B para C, beleza? Então você vai, ó, dividir em 2 etapas, A para B e B para C.
Olha o conectivo aqui, ó. Você não vai da cidade A para a cidade B ou da cidade B para a cidade C. Você vai de A para B e de B para C. Da ideia de sucessão de etapas, tá? Então o E é vezes. Então, olha só. De A para B, quantas possibilidades nós temos? Ó? 1, 2, 3, 4 possibilidades. 4 caminhos que me ligam de A para B. E multiplicação, é o princípio multiplicativo. De B para C. Quantas possibilidades eu tenho de B para C? 1, 2, 3. E aí, 4 vezes 3 é igual a quanto? 12. Então, nós temos 12 possibilidades para sair da cidade A e chegar até a cidade C passando por B. Tranquilo? Ó, eu vou fazer rapidamente aqui, eu contornar rapidamente todos esses 12 caminhos. Dá uma olhada aqui comigo. Ó. O primeiro caminho, ó. Aqui. O segundo, ó. Aqui. O terceiro, aqui. O quarto, por aqui. O quinto, aqui. Sexto, aqui. Sétimo. Oitavo. Nono. Décimo. 11º e 12º. Beleza? Então a gente tem 12 possibilidades. Então é isso que a gente está contando, as possibilidades da gente ir de A até C. Beleza? Repare que no nosso primeiro exemplo, a gente só viu o quê? O princípio multiplicativo. No nosso segundo exemplo, eu vou te mostrar o princípio aditivo, beleza? Muito bem, galera. Agora, atentem comigo no nosso exemplo 2. Repara que, novamente, eu coloquei 3 cidades. A, B e C. Beleza? Muito parecido com o nosso exemplo anterior. Só que o que muda nesse exemplo? Eu desenhei caminhos azuis e desenhei caminhos vermelhos. Os caminhos azuis, ó, olha aqui na legenda, representam rodovia. E os caminhos vermelhos representam ferrovia. Beleza? E aí você percebe que entre as cidades A e B, ó, são 3 caminhos azuis, ou seja, tem 3 rodovias entre A e B, e 2 caminhos vermelhos, ou seja, 2 ferrovias. Entre B e C, você tem 4 caminhos azuis, ou seja, 4 rodovias entre B e C, e 3 caminhos vermelhos, ou seja, 3 ferrovias entre B e C, beleza? E, novamente, a gente não tem um caminho direto de A para C, ou seja, para eu ir da cidade A até a cidade C, necessariamente eu tenho que passar pela cidade B. Tá, então, o que eu quero saber nesse problema aqui, no nosso exemplo 2? Agora é o seguinte, presta atenção. Eu quero saber de quantas formas a gente pode ir da cidade A até a cidade C, logicamente passando pela cidade B, sabendo que em uma das etapas você tem que ir por uma rodovia e na outra você tem que ir por uma ferrovia. De novo, de quantas maneiras podemos ir de A até C, passando pela cidade B, sabendo que em uma das etapas você tem que ir por uma rodovia e na outra por uma ferrovia, beleza? Repare uma coisa, eu não disse que a primeira etapa tem que ser rodovia e a segunda tem que ser ferrovia. Eu falei, em uma delas você tem que ir por uma rodovia. Pode ser a primeira ou a segunda que você pega a rodovia. E na outra, a ferrovia. Beleza? Então você tem que analisar todas as situações possíveis. O que pode acontecer? Acompanha comigo aqui. Ó. Você vai de A para B e de B para C. Só que aí, o que acontece? De A para B, eu posso ir por uma rodovia. Vou colocar um R aqui em cima, R de rodovia. Só que se eu for por uma rodovia de A para B, o que o problema especificou? Que a outra vai ter que ser ferrovia. Então, na outra, tem que ser ferrovia. Só que é só isso que pode acontecer? Eu ir de rodovia primeiro e depois ferrovia? Não. Pode acontecer o contrário, né? De eu ir primeiro por uma ferrovia e depois por uma rodovia. Então, eu tenho que analisar desde o início. Então, vem o princípio aditivo. Ó. Ou... Aí você tem que analisar tudo de novo. Ó. De A para B e de B para C. Lembra que o ou vai fazer você voltar para o início e analisar numa outra perspectiva. Agora, olha, de A para B. De A para B, agora eu vou considerar que vou por uma ferrovia. E se eu fui de ferrovia de A para B, então de B para C eu tenho que ir por uma rodovia. Show de bola, né? Olha a presença do princípio aditivo. E o que ele faz? Força você a analisar desde o início. Então vamos lá. De A para B aqui por rodovia. Ó. A para B, rodovia azul. Quantas possibilidades de rodovia? Quantos caminhos azuis aqui? Ó? 3. E, princípio multiplicativo.
vezes. Agora, de B para C. B para C tem que ser o quê? Ferrovia. São os caminhos vermelhos. Quantos vermelhos eu tenho de B para C? 3. Ou, princípio aditivo, mais volta do início, né? De A para B, depois de B para C, e tudo de novo. Só que agora de A para B vai ser o quê? Ferrovia. Quantas possibilidades de ferrovia de A para B? 2. E vezes, princípio multiplicativo, de B para C agora por rodovia. Rodovia é o caminho azul. Quantas possibilidades aqui de rodovia? 4. 3 vezes 3, 9. 2 vezes 4, 8. E 9 mais 8 é igual a quanto? 17. Portanto, nós temos o que aí, galera? 17 caminhos possíveis para você ir de A até C, passando por B, sabendo que em uma das etapas tem que ir por rodovia e na outra por ferrovia. Show de bola, né? Vamos comigo para mais um exemplo para a gente ver aí a presença dos princípios, beleza? Olha o nosso exemplo 3, galera. Dá uma olhada só no nosso exemplo. Nós temos aqui uma bandeira, tá? Desenhei uma bandeira. E nessa bandeira a gente tem 4 faixas, ó. 1, 2, 3, 4 faixas, beleza? Aí é o seguinte, eu vou disponibilizar 5 cores. Beleza? Vamos supor que as cores são, vou colocar aqui, ó, preta, azul, vermelha, laranja e verde. Poderiam ser quaisquer cores, tá? Eu escolhi essas 5 aqui, ó, preta, azul, vermelho, laranja e verde, tá? E aí, qual que vai ser a regrinha do nosso problema? De quantas formas nós podemos colorir essa bandeira de maneira que faixas adjacentes, ou seja, faixas vizinhas, não podem ser pintadas com a mesma cor. De quantas maneiras poderemos colorir essa bandeira de forma que faixas vizinhas, faixas adjacentes, não podem ser pintadas com a mesma cor. Beleza? Então vamos lá. Como é que a gente vai fazer isso? Ó, seguinte. Vamos analisar a primeira faixa. Como a gente não coloriu nada ainda, quantas possibilidades de cores eu tenho para usar na nossa primeira faixa aqui? 5. Posso usar qualquer uma das 5 cores aqui na primeira faixa. Pode ser preto, azul, vermelho, laranja ou verde. Então a gente tem aqui, ó, 5 possibilidades. Vou colocar os 5 aqui e vamos supor que dessas 5 possibilidades eu usei a cor preta para pintar a primeira faixa. Beleza? Então tinha 5 possibilidades, usei o preto. A segunda faixa, gente, ela é vizinha da primeira, né? Ela é adjacente da primeira. E qual é a regra do problema? Faixas vizinhas não podem ser pintadas com a mesma cor. Então, como eu já pintei a primeira faixa de preto, a segunda eu não posso mais usar preto. Vai sobrar quantas possibilidades para a gente pintar? Vão sobrar 4. Vamos supor que das 4 possibilidades, eu escolhi a cor azul. Mas eu tinha 4 possibilidades. A única cor que eu não poderia usar ali na segunda faixa era o preto. Vou para a terceira faixa. A terceira faixa é adjacente da segunda, é vizinha da segunda que eu já pintei de azul. Então eu não vou poder usar qual cor aqui na terceira faixa? Azul. A única cor que eu não posso usar é azul. Se eu quiser usar preto, eu posso. Por quê? Porque a terceira faixa ela não é vizinha da primeira. Ela só está vizinha aqui da segunda que eu já pintei. Então a única cor que eu não posso usar aqui é azul. Se eu não posso usar azul, sobram quantas possibilidades de cores? 4. Das 4, eu posso repetir o preto se eu quiser. Beleza? E aí vamos para a última faixa. A quarta faixa é vizinha da terceira. Então a única cor que eu não vou poder usar aqui na quarta faixa é preto. Então vão sobrar quantas possibilidades de cores? 4 novamente. Vamos supor que das 4 eu escolhi laranja. Beleza? E aí, cada faixa é como se fosse uma etapa do meu problema. E aí a gente tem aqui, ó, olha aqui comigo, ó, 5 possibilidades para a primeira etapa e 4 possibilidades para a segunda e 4 para a terceira e 4 para a quarta. Multiplicando, 5 vezes 4 vai dar 20. 20 vezes 4 vai dar 80, 80 vezes 4 vai dar 320. Então nós temos 320 formas de colorir essa bandeira,
de forma que faixas adjacentes, faixas vizinhas, não sejam pintadas com a mesma cor. Show de bola, né, gente? Beleza. Agora eu vou passar uns exemplos que envolvem números, tá? Determinar números, formar números de 3 algarismos aí com algumas regrinhas, beleza? Vamos aqui comigo para a lousa para você acompanhar. Olhem comigo esse exemplo aqui, gente, ó. Quantos números naturais de 3 algarismos podemos formar utilizando 1, 2, 3, 4 e 5? Beleza? Então vamos lá. Números naturais de quantos algarismos? 3. Aí a gente vai colocar aqui, ó, 3 tracinhos, para representar cada um dos 3 algarismos. Então vamos lá. Quantas possibilidades eu tenho para usar aqui, ó? Eu não tenho que utilizar esses números aqui, ó. Esses são os números que o problema me permite utilizar como possibilidades. Então eu tenho quantas possibilidades aqui para o primeiro algarismo? 5. Pode ser aqui o número 1, pode ser o número 2, pode ser o número 3, pode ser o número 4 ou pode ser o número 5. A gente tem 5 possibilidades para o primeiro algarismo. Agora, presta atenção. Como o problema não falou nada que tinha que ser algarismos distintos, algarismos diferentes, significa que a gente pode repetir o mesmo algarismo. Então, o algarismo que eu uso para colocar aqui pode ser o mesmo daqui e o mesmo daqui. Então, quantas possibilidades a gente vai ter para o nosso segundo algarismo? 5 possibilidades também, qualquer um desses 5 aqui. E quantas possibilidades nós teremos para o terceiro algarismo? Novamente, 5 possibilidades. Cada algarismo conta com uma etapa do meu problema. Então, eu tenho 5 possibilidades para o primeiro algarismo e 5 para o segundo e 5 para o terceiro. 5 vezes 5 vezes 5 vai dar quanto? 125. Então, nós temos 125 números que podem ser formados, né, de 3 algarismos, utilizando qualquer um desses daqui como possibilidade. O que eu vou fazer agora, gente? Eu vou pegar esse mesmo exemplo e vou acrescentando algumas restrições. Tu vai ver que legal que vai acontecer, tá? À medida que eu vou colocando restrições, vai mudando aqui as minhas possibilidades, tá? Então, dá uma olhada. Exemplo 5. No exemplo 5, olha só o que eu vou fazer, ó. Quantos números, quase o mesmo enunciado, quantos números naturais de 3 algarismos podemos formar utilizando... Ó, tá quase tudo igual, né? Só vou acrescentar uma possibilidade a mais, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Repara que aqui era só 1, 2, 3, 4, 5 que eu podia utilizar. Agora eu posso utilizar também o 0. Ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Então vamos lá. Ó. 3 algarismos. E aí, galera, vamos lá. Para o primeiro algarismo, quantas possibilidades a gente vai ter? Pensa um pouco aí. Muita gente pode ter pensado, professor, agora são 6 números que eu tenho, então aqui vai ser 6. Quem pensou 6, errou. Por quê? Porque números de 3 algarismos, nenhum número de 3 algarismos vai começar com quanto? Com 0. Quem é o primeiro número de 3 algarismos que a gente conhece? É o 100. Tranquilo? Então, se o 0 vem na frente, por exemplo, se a gente tiver isso aqui, ó, esse número ele não é de 3 algarismos, esse número é o 23, né? Esse 0 aqui ele não conta, ó, o 0 aqui à esquerda não conta. Então, nem o número de 3 algarismos vai começar com 0. A gente tem que estar atento aqui, tá? Nessas restrições. Então, para cá, para o primeiro algarismo, eu só vou poder utilizar quem? O 1, o 2, o 3, o 4 ou o 5. Então, na verdade, a gente só vai ter 5 possibilidades para cá, para o primeiro algarismo. Já aqui e aqui, como o problema não falou nada que tinha que ser algarismo distinto, mas aqui a gente já vai poder utilizar quem? O 0. Tá? Por exemplo, o número 100. Tu tem o número 100, ó, que tem 0 aqui e 0 aqui, ó. Tranquilo? Então, quantas possibilidades nós vamos ter aqui para o segundo algarismo? 6. Que pode ser o 0, o 1, o 2, o 3, o 4 ou o 5. Ó. Confere comigo. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 possibilidades. Beleza? E para o terceiro algarismo? A mesma coisa. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades. Pode ser qualquer um desses aqui para a gente colocar aqui. Ó. Beleza? Multiplicando, 5 vezes 6, 30. 30 vezes 6 vai dar 180. Então, a gente consegue formar 180 números de 3 algarismos, né? Utilizando ali o 0, 1, 2, 3, 4, 5. Beleza?
Vamos lá, que eu vou começar a modificar ainda mais esse problema para deixar ele ainda mais legal. Ó, atentem comigo agora, gente. O que mudou agora no exemplo 6 comparado aqui com o exemplo 5? É que aqui eram quantos números naturais de 3 algarismos, né? Como o problema aqui não especificou que tinha que ser distintos, a gente poderia repetir algarismos. Aqui não, aqui são algarismos o quê, ó? Distintos. Distintos é diferente. Então agora eu não posso mais repetir algarismo nesse exemplo. Então, acompanhe aqui, ó. Vai ter 3 algarismos. A minha dica para resolver esse problema, quando ele fala que tem que ter algarismos distintos, é escreve todas as possibilidades aqui embaixo, ó. Que a gente vai cortando as possibilidades que a gente já vai usando. Aí é o seguinte, vamos lá. Para o primeiro algarismo, quantas possibilidades nós temos? 5. Lembra que o 0 não conta como possibilidade aqui no primeiro algarismo. Então a gente só vai ter ó, o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. 5 possibilidades. Certo? Só que acompanha. Dessas 5 possibilidades, que é 1, 2, 3, 4, 5, tu já vai usar uma delas aqui no início. Vamos supor que a gente usou o 2. Poderia ter sido 1, poderia ter sido 3, o 4 ou 5 também, tá? Vamos supor que foi o 2. Já usei o 2 aqui, ó. Como é algarismos distintos, eu não vou poder mais utilizar o 2. Não pode mais repetir. E agora o que é que vai acontecer? Quando eu vier para cá, para o segundo algarismo, eu vou ter quantas possibilidades? Novamente eu vou ter 5 possibilidades. Por quê? Porque agora eu já vou poder utilizar o 0, que eu não poderia utilizar aqui, ó, nesse algarismo. Então eu vou ter quantas aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5. Novamente 5 possibilidades. Beleza? Aí aqui tu vai ter usado também um outro número dentre essas possibilidades. Vamos supor que desses 5 você utilizou o 3. Bem aqui nesse algarismo. Então eu já usei o 2 no primeiro algarismo, já usei o 3 no segundo algarismo. Lembra que não pode repetir algarismo. Como eu já usei o 2 e o 3, não pode mais. Para o terceiro algarismo, vão me restar quantas possibilidades aí, ó? 1, 2, 3, 4. 4 possibilidades. E aí, multiplicando aqui, ó, 5 vezes 5, 25. Vezes 4 vai dar 100. Nós temos 100 possibilidades de números de 3 algarismos distintos que a gente consegue formar utilizando do 0 até o 5. Beleza? Show de bola, né? Vamos para o exemplo 7. Olha o que eu vou cobrar agora no exemplo 7. Ainda no mesmo exemplo, ó. No mesmo exemplo, eu só estou colocando alguma coisa, algum detalhe a mais. Então, quantos números naturais ímpares, vou colocar agora os ímpares. Ímpares, quantos números naturais ímpares de 3 algarismos distintos, podemos formar utilizando 0, 1, 2, 3, 4, 5 como possibilidade. Ó, agora o diferencial é que eu estou pedindo os ímpares, os números naturais ímpares, novamente com 3 algarismos distintos, beleza? Então vamos lá. O que é um número ímpar? Número ímpar é um número que termina com algarismo ímpar, ou seja, esse último algarismo aqui, ele tem que ser obrigatoriamente um número ímpar. Então é por ali que a gente tem que começar o nosso problema, tá? Então, ó, vou colocar as possibilidades bem aqui que a gente pode usar. Ó. Só que eu vou ter que analisar aqui o último algarismo. Por que, professor, o último algarismo? Porque eu tenho que ir na raiz do problema. Eu não quero só os números ímpares. O que é um número ímpar? Que termina com algarismo ímpar. Então começa analisando no final. Então vamos lá. No final aqui, ó, tem que ser um número ímpar. Quantas possibilidades para o final? Ó? Pode ser o 1, pode ser o 3 ou pode ser o 5, que são as possibilidades de ímpares. Então eu tenho 3 possibilidades para cá para o final. 1, 3 ou 5. Só que lembra o seguinte, tem que ser algarismos o quê? Distintos. Você já vai usar uma daquelas 3 possibilidades no final. Vamos supor que você usou o 5 no final. Se eu já usei o 5 aqui no final, eu não posso mais repetir o 5, porque são algarismos distintos.
Agora volta para o início. Vamos aqui para o início. Ó. No início, quem é que eu não vou poder utilizar? O 5, porque eu já usei no final. E lembra que eu nunca posso também começar com quem? Número de 3 algarismos? Um 0. Então, não vou poder utilizar nem 5, nem 0 aqui. Ó. Vão sobrar quantas possibilidades? O 1, o 2, o 3 ou o 4. Vão sobrar 4 possibilidades. 1, 2, 3 ou 4. Vamos supor que das 4 possibilidades eu usei o 2. Então, eu já usei o 5 no final e já usei o 2 no início. Algarismos distintos, lembra? Não posso mais utilizar nem 5 nem 2. Mas aqui eu já tenho a opção de usar o 0. Então, quantas possibilidades de números eu tenho para usar aqui? Ó? Confere. 1, 2, 3, 4. Pode ser o 0, 1, 3 ou 4. 4 possibilidades. Pronto, agora é só multiplicar. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 3 vai dar quanto? 48. Então, existem 48 números de 3 algarismos, né, ímpares, sendo eles todos distintos e podendo utilizar do 0 até o 5 como possibilidade. Beleza? Agora eu vou pedir de vocês os pares. Dá uma olhada só. Vamos lá, galera. Olha esse exemplo aqui, ó. Quantos números naturais pares de 3 algarismos distintos podemos formar utilizando 0, 1, 2, 3, 4, 5? Galera, tem uma forma muito rápida da gente resolver esse probleminha aqui. Olha aqui comigo. Olha os exemplos anteriores, o 6 e o 7. O que a gente calculou no exemplo 6? Todos os números naturais de 3 algarismos distintos. São 100. E o que a gente calculou no 7? Os ímpares. Tu concorda que no exemplo 6, como a gente calculou todos, inclui os pares e os ímpares? Então aqui esse 100, ó, o que está aqui dentro? Os pares e os ímpares. Só que a gente já calculou os ímpares. Quantos são os ímpares? 48. Se eu pegar o total e tirar os ímpares, quem é que vai sobrar? Os pares. Então, uma forma de você resolver, ó, é pegar o 100, que a gente já calculou ali no exemplo anterior, né? Aqui já é o nosso exemplo de número 8. Né? Pegar o 100 e subtrair dos ímpares. Quando eu pego o total e tiro os ímpares, quem é que vai sobrar? Os pares. 100 menos 48 vai dar quanto? 52. Beleza? Então é uma das formas de você resolver. Pegar o total, tirar os ímpares, que aí vai sobrar os pares. Ah, professor, mas e se eu não lembrar disso? Tem como fazer utilizando os tracinhos, o princípio fundamental? Tem. Vamos lá. Olha só. Só que aqui, cuidado. Tem um detalhezinho aqui que você pode se enrolar, se embananar. Eu vou te mostrar aqui, ó. Dá uma olhada. 0, 1, 2, 3, 4, 5. O que é um número par? Número par é o número que termina com algarismo par, né? O último algarismo tem que ser par. Ah, então eu vou fazer, professor, que nem o senhor fez ali o dos ímpares. Vou começar aqui no final, né? Quem são os pares? 0, 2, 4. Então aqui no final, professor, eu vou ter 3 possibilidades. Que nem a gente fez ali dos ímpares. Se você fizer isso aqui, eu afirmo, já está errado. Sério, professor? Vou te mostrar por que vai dar errado. Ó, dá uma olhada. Colocou 3 possibilidades, né? 0, 2 e o 4. Vamos supor que das 3 possibilidades você usou o 0 lá no final. Usei o 0 aqui no final. Quando eu voltar aqui para analisar o primeiro algarismo, quantas possibilidades eu vou ter para o primeiro algarismo? O 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Eu vou ter 5 possibilidades. Porém, se dessas 3 possibilidades que eu tinha lá no final, lembra que eram as 3? O 0, o 2 e o 4. Vamos supor que eu não usei o 0 daquelas 3. Vamos supor que eu usei o 4. Quando eu for analisar no início, eu não posso mais usar o 4 e não posso usar o 0 no início. Então, na verdade, eu teria quantas possibilidades no início? 1, 2, 3, 4. E deu ruim agora, professor. Porque se eu usar o 0 no final, eu vou ter 5 possibilidades para o início. Se eu usar o 4 ou se eu usar o 2 aqui no final, eu vou ter 4 possibilidades no início. E agora, pode acontecer isso, professor? Não, não pode. Está dando uma divergência. Por que dá essa divergência? Porque o 0, ele tem a restrição do final, porque ele é um número par, né? E ele tem aquela restrição do início, que ele não pode ser usado no início. Então, quem é o nosso causador de problemas aqui? É o 0. E aí, nessas situações, você tem que separar os casos. Ou seja, você tem que primeiro ver quem são os pares terminados em 0, que é o nosso causador de problemas aqui,
e depois você vê os outros pares e junta. Então você vai fazer o seguinte aqui, ó. Não dá para fazer de uma porrada só. Então você vai fazer primeiro os pares terminados em 0. Vou colocar aqui as possibilidades. Então, no final, eu vou ter quantas possibilidades? Apenas uma, gente, porque eu só estou vendo os pares que terminam em 0. Ó. Não estou vendo os outros pares. Aí, como eu já usei o 0 no final, não pode mais usar o 0. Quantas possibilidades eu tenho no início? 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades. Aí vamos supor que dessas 5 eu usei o 1. Já usei o 0 no final, 1 no início. Quantas possibilidades sobram? 4. 5 vezes 4 vezes 1, 20. Então, nós temos 20 pares terminados em 0. Agora, a gente calcula os outros pares. Ó. Quem seriam esses outros pares? Os terminados em 2 ou 4. Então, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5. E aí, no final, eu vou ter quantas possibilidades? 2, que pode ser o 2 ou o 4. Ó. Se tu usa o 4, repara aqui, ó, tanto faz se tu usa o 4 ou o 2. Eu vou colocar as duas formas aqui. Ó. Se eu usei o número 4, quando eu for aqui para o início, lembra, eu não vou poder mais utilizar o número 4 e não posso utilizar o 0. Lembra que o 0 não conta como possibilidade no início. Então, não posso usar o 4 ou o 0. Sobram quantas possibilidades? 1, 2, 3, 4. 4 possibilidades. Que seria o 1, 2, o 3 ou 5. Se você não tivesse usado o 4 no final, se você tivesse utilizado entre o 2 e o 4 aqui no final, que são as duas possibilidades, o 2 vai dar a mesma coisa. Usei o 2 no final. Quando eu for para o início, eu não posso usar o 2 e nem o 0. Vão sobrar quantas possibilidades? 4. Ó. O 1, o 3, o 4 ou o 5. Então, mesmo usando o 2 ou mesmo usando o 4, sobra a mesma quantidade de possibilidades. Né? O que te mostra que quem era o causador de problemas? O 0. Tá? Então, ó, o que vai acontecer? Ó? 4 possibilidades. Usei no início o 5. E aí, quando eu vier para o segundo algarismo, eu já vou poder utilizar quem? O 0. Então, eu vou ter quantas possibilidades aqui? Ó? 1, 2, 3, 4 novamente. 4 vezes 4, 16 vezes 2, 32. Então, são os 20 pares terminados em 0 e 32 que terminam em 2 ou 4. Juntando os dois, ó. Quanto é que é 20 mais 32? 52, exatamente o que a gente já tinha achado aqui. Legal essa questão, né, gente? Então, tem que se atentar para essas questões aí, né, das restrições. Às vezes, você tem que separar os casos, tá? Nem sempre tu vai conseguir fazer só com um jogo de tracinhas, beleza? Muito bem. Vamos comigo para mais um exemplo. Você sabe o que é um palíndromo? Palíndromo, gente, é quando você tem uma palavra que quando você lê da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda é a mesma coisa. Funciona também com número, tá? Palavra, número, frase. Por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui de palíndromos. Ó. Por exemplo, se eu tivesse aqui, ó, Ana. Ana é um palíndromo, ó. Ana, Ana. Ovo é um palíndromo, ó. Ovo, ovo. Beleza? Arara. Arara é um palíndromo, ó. Arara, arara. E aí com números, ó. Se eu tiver o número 1221, ó. 1221, 1221. Beleza? O número 15.651, ó. 15651, 15651. Então a gente tem exemplos aqui de palíndromos. E aí, baseado nesses exemplos de palíndromos, a gente já sabe o que é um palíndromo, eu posso elaborar uma questão assim, ó, saca só, vai ser o exemplo número 9. Quantos palíndromos numéricos de 5 algarismos podemos formar em que o primeiro algarismo é primo, e o segundo algarismo é diferente do terceiro algarismo. É diferente do terceiro
algarismo. Olha que questão legal. Quantos palíndromos numéricos de 5 algarismos podemos formar em que o primeiro algarismo é primo e o segundo algarismo é diferente do terceiro algarismo? Vamos lá, acompanha comigo aqui, gente. Ó, são 5 algarismos. Qual é a regra? A primeira regra é que o primeiro algarismo tem que ser um número primo. Vamos lá. O que é um número primo? O número primo é um número maior que 1, que só divide por 1 e por ele mesmo. Então, quais são as possibilidades que a gente tem para cá? O 2, o 3, o 5 e o 7. Então, só essas 4 possibilidades aqui, ó. 4 possibilidades. É o 2, o 3, o 5 e o 7. Eu vou colocar aqui as possibilidades embaixo, ó, de algarismo, né, que são 10 possibilidades no todo, do 0 ao 9. Ó. Só que do 0 ao 9, quem é primo? 2, 3, 5, 7. São as 4 possibilidades para cá. Beleza? Só que é o seguinte, vamos lá, raciocina comigo. Lembra que palíndromo, quando você lê da esquerda para a direita, tem que ser a mesma coisa da direita para a esquerda. Ou seja, dessas 4 possibilidades, eu vou escolher um deles. Vamos supor que eu escolhi o número 7 para cá. Vamos supor que eu escolhi o número 7 entre as 4 possibilidades. Só que quando eu pegar o primeiro aqui, ó, que é 7, quando eu ler ao contrário, quem é que vai ter que ser o último lá? O último algarismo vai ter que ser o mesmo. Porque eu vou começar lendo daqui, ó, da esquerda para a direita, o número 7. Quando eu ler da direita para a esquerda, para ser um palíndromo, vai ter que também ser o número 7. Então, para cá, eu só vou ter quantas possibilidades aqui para o último algarismo? Somente uma. Que é exatamente o número que eu escolhi lá para o primeiro algarismo. Tranquilo? Aí vamos agora para o segundo algarismo. O segundo algarismo, eu vou ter quantas possibilidades? 10. Quem que seriam essas 10 possibilidades? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ó, são 10 números. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 possibilidades. Aí dessas 10 possibilidades, eu vou escolher um deles. Vamos supor, sei lá, que eu escolhi o número 3. Só que aí que tá. O 3 vai ser o segundo algarismo da esquerda para a direita. No palíndromo, o segundo da direita para a esquerda vai ter que ser o mesmo. Se eu escolhi o 3 para cá, quem é que vai ter que estar aqui nessa posição? O número 3. Então, quantas possibilidades eu vou ter para cá agora? Só uma, que é o número 3. Ó, para poder escrever, ó, 7, 3 e aqui, ó, 7, 3. E aí, a outra regra é que o segundo algarismo tem que ser diferente do terceiro. Então, esse terceiro algarismo não pode ser o mesmo que o segundo. Como eu já escolhi o número 3 para o segundo algarismo, para cá eu não posso mais utilizar o número 3. Vão sobrar quantas possibilidades? 9. Pode ser o 0, o 1, o 2, o 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. Só não poderia ser o 3. 9 possibilidades. Pronto. Fazendo aqui a multiplicação, ó, 4 vezes 10 vezes 9 vezes 1 vai dar 360. Então, nós temos 360 palíndromos possíveis de serem formados. Legal, né? Show de bola. E agora, gente, a gente vai finalizar a nossa aula com a nossa questão desafio. Vou deixar um desafio para vocês no quadro, né? E aí a gente vai resolver esse desafio, beleza? Então, vamos à nossa questão desafio, gente. Olha que questão linda, ó. Quantos números naturais menores que 1000 têm pelo menos 2 algarismos iguais? Então, primeiro, 1000 é o primeiro número natural de 4 algarismos, certo? 1000 é o primeiro número natural de 4 algarismos. Números menores que 1000 ou vão ter 3 algarismos, ou vão ter 2 algarismos, ou apenas 1 algarismo. Só que raciocina comigo. O número de 1 algarismo não interessa pra gente. Por quê? Porque a gente quer que tenha pelo menos 2 algarismos iguais. Número de 1 algarismo só tem 1 algarismo. Corta ele. Números de 2 algarismos, a gente consegue contar no dedo o que o problema quer. Ele não quer pelo menos 2 iguais? Se tu só tem 2 algarismos, quais são os números de 2 algarismos que vão ter os 2 algarismos iguais? Vamos lá. 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88 e 99. 9 números de 2 algarismos. Vou deixar anotado aqui, ó. 9 números
de 2 algarismos. Né? Que tem esses 2 algarismos o quê? Iguais. Agora, olha só. Números de 3 algarismos. Eu vou escrever aqui 3 números de 3 algarismos, para você ver as características desse número. Por exemplo, números quaisquer. Esse número aqui, ó, 351. É um número de 3 algarismos? Sim, é um número menor que 1000, né? Todo número de 3 algarismos é menor que 1000. Só que qual é a característica desse número que eu escrevi aqui, ó? Os 3 algarismos dele são todos diferentes, beleza? Agora eu vou escrever um outro número. Olha esse outro número aqui, ó. 727. Também é um número de 3 algarismos, logicamente um número menor que 1000. Só que qual é a característica desse número aqui, ó? É que ele tem 2 algarismos iguais. Beleza? E vou escrever mais um número. Olha esse número aqui, ó. 444. Também é um número de 3 algarismos, logicamente menor que 1000. Só que qual é a característica dele? Tem 3 algarismos iguais. Beleza? Se a gente tentar escrever qualquer outro número de 3 algarismos, ele vai se encaixar em um desses números que tem essas características. Ou seja, números de 3 algarismos, ou vai ter os 3 algarismos diferentes, ou vai ter 2 algarismos iguais e um diferente, ou vai ter 3 algarismos iguais. Não existe outra possibilidade. Beleza? Só que é o seguinte, o que o problema está pedindo para a gente? Ele quer os números que têm pelo menos 2 algarismos iguais. Pelo menos 2 é 2 ou mais. Então ele pode ter 2 algarismos iguais ou 3 algarismos iguais. Só não vai entrar qual tipo de número? Esse daqui, que vai ter os 3 algarismos o quê? Diferentes. Então qual é a sacada para resolver esse problema? Primeiro, a gente vai ter que calcular todos os números de 3 algarismos. Inclui esse, inclui esse e inclui esse. Vamos lá, vamos fazer aqui a conta. Ó. Colocar aqui as possibilidades. Quantas possibilidades a gente tem para usar no primeiro algarismo? 9. Que pode ser o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lembra que o 0 não conta aqui, né? Porque não tem nenhum número de 3 algarismos que comece com 0. Quantas possibilidades para o segundo algarismo? 10. Aqui sim eu já posso usar o 0. Ó. Então 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 10 possibilidades que eu tenho para cá. E para cá também 10 possibilidades. Lembrando que aqui eu estou contando todos os números, ou seja, vai poder ter número repetido, os 3 repetidos, números diferentes, tá? Então aqui está contando todos os números de 3 algarismos. 9 vezes 10 vai dar 900. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a contagem só dos números que eu não quero, que são os que têm os 3 algarismos o quê? Diferentes, porque o problema está me pedindo os que têm pelo menos 2 iguais, que são esses dois tipos aqui, ó. Ou 2 iguais ou 3 iguais. Eu não quero esse tipo aqui, ó, eu tenho que cortar, que são os que têm os 3 algarismos distintos. Então, vamos lá. 5, 6, 7, 8, 9. Quantas possibilidades para o primeiro algarismo? 9, que é do 1 até o 9. Vamos supor que eu usei o número 1. Como é algarismos distintos, eu só vou ver os de algarismos distintos, eu não posso mais utilizar o número 1. Ó. Mas aqui eu já vou poder usar quem? O 0. Então eu vou ter quantas possibilidades para cá? 9 de novo. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí vamos supor que aqui eu usei o 0. Eu já usei o 1 no início e o 0 aqui, lembra? Algarismos distintos, todos distintos. Quantas possibilidades sobram para cá? 8. 9 vezes 9, 81, vezes 8, 648. O que esse 648 está representando? Os números desse tipo aqui, que vai ter os 3 algarismos diferentes. E aí, o que o 900 representa? Todos os 3 tipos de números, todos os números de 3 algarismos. Se eu pegar o total e tirar dos números que tem todos os 3 algarismos diferentes, vai sobrar os que têm 2 iguais ou 3 iguais, ou seja, os que têm pelo menos 2 algarismos iguais. Então, pega 900 e subtrai de 648, que vai dar 252. Mas lembra que a gente já tinha contado os 9 números também de 2 algarismos, né? E aí você vai juntar agora com os números de 3 algarismos. 252 mais 9, 261. E essa é a nossa resposta do desafio, 261.
Viram só, gente? Muito legal, né? Você viu que com todo o princípio você consegue resolver até as questões mais difíceis. É só se atentar, fazer o passo a passo, seguir tudo direitinho, beleza? Galera, eu vou ficando por aqui com mais uma aula para vocês. A nossa próxima aula vai ser a aula de resolução de exercícios da apostila do terceirão, tá? E antes de terminar o vídeo, não esqueça, curta, compartilhe, comente, deixe o que você quiser. Siga o Evolução nas redes sociais e siga o professor Charles _Genes. Até a nossa próxima aula, gente. Valeu!